bem? Eu sou Rafael Barreto, do site arenarubronegra.com. Estamos aqui para conversar um pouco com o nosso amigo Ricardo Silva, que treinou o Vitória durante muito tempo, tem alguns títulos baianos como treinador, também a Copa do Nordeste de 2010 e inédito segundo lugar da Copa do Brasil. Tudo bom, Ricardo? Como é que tá? Tudo bem, Rafael, é um prazer estar aqui com você, com os amigos. E a gente falar do Vitória sempre é bom, a gente gosta do Vitória, a gente tem um carinho pelo Vitória, nós fomos felizes no Vitória, eu com a minha comissão, e o importante é isso, falar do Vitória. Então, para a gente começar, a gente tem a primeira pergunta sobre a Copa do Nordeste de 2010. Muita gente não lembra, mas esse título da Copa do Nordeste de 2010 faz do Vitória o maior campeão do Nordeste. Como é que foi aquele título? Você era o treinador? Como era o time? Como é que você pode falar pra gente? Olha, foi um título até assim, eu acho, como você falou, inédito, porque nós estávamos disputando o Campeonato Brasileiro, né, e o Vitória não estava na zona de rebaixamento, estava quase perto, e eu fui com o time mesclado lá em Natal jogar contra o ABC. Aí chegamos lá, sabia a maior festa no Frasqueirão, que o ABC tinha sido campeão de lá, do Rio Grande do Norte, tinha sido campeão da Série C, se não me engano, tinha subido para B e queria a tríplice coroa. Então o Frasqueirão lotado, pensando que ia ganhar, porque o Vitória estava com um time assim misto, mas fomos lá e conseguimos. O ABC saiu na frente, fazendo 1-0, e a gente com o gol de Marconi e de Cleito Domingos, nós viramos para 2-1 e foi uma festa total, né? Foi o último título assim, do Vitória pela Copa do Nordeste. A gente fica feliz de fazer parte, e é claro, junto com os jogadores que ajudaram bastante também. A vitória foi lá no Frasqueirão, mas você tem um retrospecto muito bom dentro do Barradão. Qual é o seu sentimento com o Barradão, com a Toca do Leão, o nosso barraquistão para os torcedores? Rapaz, eu fui feliz ali. Ali tive momentos muito bons, entendeu? Até o próprio jogo contra o ABC, que eu nunca esqueço, entendeu? A gente estava perdendo de 2-0, aí faltando uns 15 minutos, teve muito torcedor que já nem acreditava, porque ali a vitória era do ABC, o empate era do ABC. Aí viramos para 3-2, assim, com 3 gols de Neto Baiano, sabia? Então, no Barradão, eu joguei 45 jogos, só perdi 6. Se não me engano, eu tive, eu acho que 7 empates também, o resto foi de vitória. Então, eu tinha a minha maneira de jogar no Barradão. Sempre eu falava, sabe, que eu gostava de, no segundo tempo, ter a minha defesa perto de mim. Por quê? Porque aí eu orientava melhor a defesa e o ataque sempre atacando para a torcida lá onde que fica os imbatíveis, porque a torcida não só imbatível, mas a torcida empurrava muito o time e a gente preferia sempre assim. Então sempre a minha estratégia no Barradão, primeiro tempo de uma maneira, segundo tempo a defesa do Vitória perto de mim, perto do banco, perto de mim. Então, para a gente continuar esse papo, vamos lá para o Barradão. A gente conversou um pouco mais sobre a relação técnico-treinador, sobre o inédito segundo lugar da Copa do Brasil. Vamos lá continuar a assistir essa entrevista. Ricardo, tô vendo que você está aí segurando a medalha da Copa do Brasil. Eu queria saber que você relembrasse para a gente um pouco dos momentos em que você viveu enquanto treinador, aquelas vitórias. Aqui o Barradão foi o nosso sapão aqui naquele momento. O que é que você gostaria de lembrar aqui para a gente? Olha, Rafael, eu fui o treinador que mais dirigiu Vitória até hoje na Copa do Brasil. Eu fiz 18 jogos. Assim, como interino, foram 6 e como treinador efetivo em 2010, 12. Desses 12 jogos, nós jogamos 6 jogos no Barradão e 6 fora. Esses 6 jogos no Barradão, nós ganhamos 6. Só tomamos um gol no Barradão, que ganhamos do Vasco 2-0, ganhamos de 4-0, ganhamos de 3-0, de 5-0, enfim, ganhamos todos os jogos. E o penúltimo jogo ganhamos do Atlético Goianiense de 4-0, entendeu? E foi um jogo até que a gente nunca esquece, que já tinha um lance, o Viafra foi bater o pênalti, deu aquela parada e o juiz foi e expulsou o Viafra contra o Santos. A gente tinha em Viafra um líder do nosso time também, não é que ele jogou bem lá, mas infelizmente Viafra não jogou. Eu também perdi Nino na final e perdi o Wellington. Então joguei praticamente sem 3 titulares absolutos meu. Fomos lá e perdemos. Quando chegou aqui disputando o título, né? Aqui ganhamos de 2-1. Mas não foi suficiente para ser campeão, então a gente vê que o Barradão estava lotado. O Vitória tem uma torcida imensa, o Vitória tem uma torcida que comparece, o Vitória tem uma torcida, saber, que merece já um título brasileiro e vai conseguir, se Deus quiser, entendeu? Então a gente guarda essa medalha porque eu sei que não é uma medalha de campeão, mas é uma medalha que a gente lutou muito para ter. Eu sei que enfrentamos um time do Santos que era um tipo 4 jogadores de seleção, um time muito bom, um time que foi campeão paulista, campeão da Libertadores nesse ano. A gente tem que ser, sabia, até
acreditar sempre. Eu lembro que o primeiro jogo nosso, nós perdemos de 3-1, lá do Corinthians e Alagoas, lá. Aí Renato que jogou no Atlético Mineiro, a gente chamava Renato Cabeleira, falou: professor, nós vamos chegar na final. E você acredita? Acredito. A gente tem que acreditar sempre. Quando você acredita em uma coisa, ela pode se tornar possível. Quando você sonha, como se diz, e não foi eu que disse isso não, quando você sonha sozinho é um sonho, mas quando você sonha com muitas pessoas, pode se tornar realidade. Fala, acreditar. Acreditar, ter os objetivos, sabe, as metas alcançadas, os objetivos traçados e sempre pensar, eu não sou melhor do que eles, mas eles também não são melhor do que nós. Vai ganhar quem? Quem se dedicar mais, quem trabalhar mais e quem treinar mais, principalmente antes do jogo. Porque você não ganha, Rafael, o jogo no dia do jogo. Você ganha o jogo na semana do jogo, na concentração para o jogo, na dedicação para o jogo e você se doar totalmente no jogo. Ricardo, agora vamos falar um pouco da relação entre o treinador e o jogador de futebol. Como você falou que o treinador tem que ser um gestor de pessoas. Como é que isso acontece no cotidiano? Como lidar bem com os jogadores, com os egos de cada um no time? Olha, eu acho assim, o treinador, ele tem que ter o respeito de todos e não usar nunca o coração. Você tem que usar a razão. Um exemplo, você é meu jogador, Rafael, eu posso gostar de você, mas o Xavier é da sua posição, está melhor que você, eu tenho que esquecer, eu tenho que jogar o Xavier. E a gente tem que, a primeira coisa, ser correto ao armar o time. Que vocês da imprensa, os torcedores, entendem de futebol. A maioria entende. Então a gente também no dia a dia do treinamento, você tem que ser assim. Mostrar para o jogador que independente de ser o titular ou não, você tem que dar mais atenção àquele que não está jogando. Quem está jogando está na dele, você faz o seu trabalho, sabia, acabou o treino, o pessoal que jogou, um exemplo, jogou no domingo, segunda faz um regenerativo, na terça-feira algum trabalho, e você pegar aquele pessoal que não jogou, trabalhar com eles na segunda-feira, trabalhar na terça, mostrando que eles a qualquer momento podem entrar no time e você precisa dele. Eu mostrava muito vídeo para jogadores. Uma vez Neto Baiano mesmo, eu levei na minha sala e mostrei: Neto, olha, vem cá, vamos lá na sala. Aí ele levei Neto na sala lá, mostrei o DVD e o vídeo. Neto fazendo gol e Neto já não fazendo gol. Falei: você quer ser qual dos dois? Pô, professor, eu quero ser o primeiro. Ele é artilheiro. Falei: então tá. Então vamos treinar mais. Você vai sair do time. Tem coisas que a gente não passa para vocês da imprensa. Você vai sair do time. Vamos falar que você está recuperando a forma. Não vou falar que você está acima do peso ou fora do peso. Nada não. Nós vamos falar que isso, aquilo. E Neto era um cara sensacional. Um ser humano espetacular. É tanto que foi artilheiro no Vitória e depois foi para o Japão, entendeu? Eu trabalhei com ele, me ajudou muito. Eu queria saber que você me lembrasse alguns jogadores que passaram por você, que eram da base e conseguiram subir para o profissional. O que é que você consegue lembrar aqui pra gente? Eu consigo lembrar de muitos aqui, de Nadson. Nadson trabalhava bastante depois do treino. Xavier, que está aqui, entendeu? Alexandre tinha treino coletivo, ele nem em coletivo participava. Tá vendo aqui esse muro aqui do Barradão? Ele ficava ali comigo, eu jogando bola para ele cabecear. Que ele sempre gostou de fazer gol de cabeça, entendeu? Então o Alexandre foi um cara também, o Moisés, zagueiro, também que jogou na base, Marconi que jogou na base, sabia? A maioria desses jogadores, Elkes que jogou na base, a gente trabalhou bastante com Elkes também para chegar onde Elkes chegou. Então a maioria desses jogadores que saíram da base e chegaram no profissional, eu gostava de ser auxiliar, porque tem hora que auxiliar você ajuda o jogador a crescer, você corrige os erros do jogador. E eu sempre gosto de ver assim, quando eu auxiliar também ia ver jogos, eu via as coisas boas do time adversário e os erros do adversário também. Uma vez mesmo com o Mancini aqui, nós jogamos contra o Inter, se não me engano o Inter tinha 6 jogadores de perna esquerda. Eu falei: Mancini, os caras vão jogar mais pelo lado esquerdo, são 6 jogadores do lado esquerdo, era o zagueiro, quase zagueiro, o lateral esquerdo, um volante, um atacante, um meia. Aí foi dito, ganhamos de 2-0 do Inter aqui, se não me engano, foi com o Mancini, Copa do Campeonato Brasileiro. Aqui eu fui feliz, aqui a gente, com meus jogadores, com a minha comissão técnica, e é importante sempre o Barradão, porque o Barradão, para mim não, é a casa do nosso Vitória, é onde que a gente se sente melhor. Eu fico feliz de ter trabalhado no Vitória, tenho que agradecer imensamente a torcida, as pessoas que me ajudaram, sabe, o torcedor que sempre, a maioria apoiou. É claro que nem alguns não gostam, mas enfim, é futebol isso mesmo. A gente vê que eu te falei a minha porcentagem no Vitória de quanto foi, entendeu? Tem uma porcentagem boa de vitórias, então a gente fica feliz, sabia? E a mensagem que eu passo é: acredita no Vitória sempre, acredita nas coisas que o Vitória vai fazer, que a gente fala assim: o Vitória não é para ficar. Todo time fala, todo jogador, todo mundo fala, não é lugar do Vitória na zona de rebaixamento, mas todo mundo fala.
fala. A gente só não fica ali se a gente se dedicar, se a gente se empenhar, o que o Mancini está fazendo com o time, os jogadores também, que quem joga são eles. O Mancini tem sua parte? Tem, mas os jogadores têm muita parte também, porque eles que jogam, eles que correm, eles que fazem o gol, eles que defendem o gol, sabia? O Mancini, muito bom treinador com a comissão, mas os jogadores também, a gente tem que dar os parabéns.